Bom dia a todos, eu me chamo Valfrísio, eu sou acadêmico do quinto semestre da Universidade Federal do Ceará, UFC, e o tema dessa capacitação de hoje é Psiquiatria Forense. Bom, inicialmente eu quero explicar por que a capacitação está sendo gravada, está ocorrendo de maneira assíncrona. Isso se deve à incompatibilidade de horário que eu tive com a data marcada para a apresentação da capacitação, e eu peço desculpa desde já aos membros da Liga, da LINECAF, que é a liga da qual eu participo, a Liga de Neuroanatomia Clínica e Antropologia Forense. Essa capacitação é voltada principalmente para eles, é claro que também para outros acadêmicos da medicina do direito que têm interesse pela área, tá bom? Então, desde já eu peço desculpa ao pessoal da Liga. Bom, também é importante evidenciar o objetivo dessa capacitação, né? O objetivo dela é tornar um tema que é pouco visto durante a graduação da medicina, que é a psiquiatria forense, tornar esse tema um pouco mais notável aos graduandos, tá bom? E também é importante falar aqui que essa capacitação vai abordar alguns tópicos que eu julguei importante na psiquiatria forense. Porque, querendo ou não, é um tema, apesar de ser uma área da psiquiatria, ainda é um tema muito extenso. Então, alguns aspectos que eu julguei mais importante, eu os coloquei nessa apresentação. Tá bom? Uma apresentação, inclusive, que também não tem nada tão aprofundado sobre o assunto. Então, vamos dar início aqui. Bom, inicialmente é importante definirmos o que é a psiquiatria forense. Bom, nas palavras desse autor, Abdala Filho, a psiquiatria forense pode ser definida de forma ampla e genérica como a psiquiatria a serviço da justiça. Essa especialidade é aplicada tanto em indivíduos supostamente portadores de transtorno mental, que violam a lei, quanto em indivíduos que necessitam de sua proteção, podendo ter um caráter tanto pericial quanto terapêutico. Ora, faz muito sentido. Muitos pensam que a psiquiatria forense está voltada apenas para a perícia de responsabilidade penal, o que não é verdade. A psiquiatria forense também está voltada para, sei lá, uma perícia de interdição, que já seria mais voltada para o direito civil, no caso, para avaliar se o examinado possui capacidade de gerir seu patrimônio, se haveria alguma redução dessa capacidade. Antes de continuar falando sobre a psiquiatria forense, eu acho interessante falar sobre a sua origem, né? Quando na história da humanidade o homem passou a ter um tratamento jurídico diferente para essa parcela da população com transtornos mentais? Ora, isso ocorreu em Roma, né? O que não é nenhuma surpresa, porque os romanos eram um povo legalista, ou seja, eles tentavam sim construir, manter a sociedade deles baseada em leis. E lá o povo romano, eles já realmente possuíam um tratamento jurídico para os doentes mentais, tanto do ponto de vista tanto penal, né, quanto civil. Inclusive aqui eu coloquei um exemplo, né, falando sobre os furiosos, porque os doentes mentais eram divididos em furiosos, alienados e mentecaptos no Código de Leis Romanos. E aqui está citado um trecho falando sobre os furiosos, no qual eles ficam sob a curatela dos parentes, apesar de serem maiores de idade. O que é muito interessante quando a gente para analisar do aspecto histórico, tá bom? Com o tempo, né, em alguns casos, essa parcela da população passou a ser chamada de energúmenos, né, isso seria a influência do cristianismo, porque energúmeno significa basicamente que é uma pessoa que está possuída por demônios ou pelo diabo, e infelizmente esse pensamento se propagou durante o Império Romano até a sua queda, né, e durante toda a Idade Média que se seguiu na Europa, principalmente na Europa. Então, aí aqui tem uma imagem que eu coloquei para ilustrar. Imagine aí quantas pessoas com doenças mentais eram tratadas como pessoas possuídas pelo demônio, quantas mulheres que poderiam possuir alguma doença mental eram consideradas endemoniadas, possuídas pelo diabo, consideradas feiticeiras, bruxas e não foram queimadas na fogueira. Bom, continuando sobre a origem da psiquiatria forense,
O marco inicial, considerado o marco inicial da psiquiatria forense, foi o caso de Pierre Rivière, né, no qual um jovem ele matou, chegou a matar, né, a mãe, a irmã e o irmão. Aí, nesse caso, Pierre foi condenado por parricídio à pena de morte, mas após um parecer foram chamados psiquiatras para auxiliar no caso, e após um parecer dos médicos, né, a sua sentença tornou-se prisão perpétua. Ou seja, realmente aí nós temos a influência direta de psiquiatras para estabelecer a sentença de um indivíduo. Então, realmente é o marco e o início da psiquiatria forense, né? O caso, né, inspirou Foucault, depois ele coordenou a elaboração desse livro, que está ilustrado aí do lado, no qual o caso é tema de reflexão. Esse livro aí foi publicado no fim da década de 80. Bom, agora o que o nosso Código Penal fala sobre a inimputabilidade por doença mental? Bom, o artigo 26 diz o seguinte, né? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bom, aí foi justamente o que eu falei, né? A inimputabilidade por doença mental. Isso está previsto sim no nosso Código Penal. E o mesmo artigo fala também, em parágrafo único, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Isso também é bastante importante e nosso Código Penal prevê esses casos. O que é perícia? Bom, conceitua-se perícia, pois, o conjunto de procedimentos técnicos que tenham como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça, e perito, o técnico incumbido pela autoridade de esclarecer o fato da causa, auxiliando desse modo na formação do convencimento do juiz. E dentro disso a gente pode ter diversos tipos de perícias que podem estar em diversos âmbitos do direito, né? A gente pode ter no direito penal a perícia de responsabilidade penal, e a gente também, por exemplo, no direito civil pode ter a perícia de interdição, como eu já falei anteriormente. Também vale ressaltar que a perícia ela tem o papel de uma prova, então ela tem grande influência sim. Agora, falando um pouco sobre o exame pericial psiquiátrico, esse exame tem de ser feito obrigatoriamente por um psiquiatra. Ah, então, Valfriz, um outro especialista da área médica, um dermatologista, um cirurgião, ele não pode realizar esse exame? Não, de forma alguma. Eles não estão aptos para realizar tal exame. Tem de ser um psiquiatra. Tudo bem? E outra coisa, digo mais, o psiquiatra ele tem o dever de realizá-lo, né? Salvo alguns casos, que eu vou falar mais adiante, mas focando aqui no dever, a gente precisa lembrar do princípio da obrigatoriedade da lei, que provém de dois fatores: da presunção legal, isto é, que após a publicação de uma lei, ela é de conhecimento de todos, e da necessidade social. Tudo bem? Bom, esses casos, né, no caso a falta de conhecimento técnico, impedimentos, suspeições e motivo legítimo, vou falar mais especificamente deles no próximo slide, mas o que eu consigo adiantar aqui, já associando com a imparcialidade, é o seguinte: como perito, como o perito é um sujeito imparcial no processo, ele está submetido aos mesmos casos de suspeição e impedimento do juiz. Portanto, não pode ter interesse na condenação ou na absolvição do réu. Entendeu? Então, o perito ele tem que fazer um exame imparcial, da mesma forma que o juiz tem que ser imparcial no caso. Bom, no que se refere à falta de conhecimento técnico, quando ela ocorre, a gente precisa falar primeiro sobre a superespecialização da psiquiatria. Bom, principalmente nos grandes centros urbanos,
A psiquiatria, por ser uma área muito ampla, alguns profissionais passaram a trabalhar apenas com patologias específicas. Então, a gente teria psiquiatras para atender apenas a esquizofrenia, psiquiatras para depressão maior, transtorno bipolar e por aí vai. Entende? Então, o conselho não, a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Médica Brasileira reconheceram, então, o título de especialista em psiquiatria forense justamente devido a essa questão de superespecialização, né? Profissionais trabalhando em áreas específicas da psiquiatria. Então, em grandes centros urbanos, um profissional que não tem esse título de especialista, ele pode sim indicar um colega que o possui, para que este realize a perícia. Então, nesses casos, ele pode alegar falta de conhecimento técnico. Mas, assim, se fosse um profissional no qual, em uma região muito grande, só tem ele de psiquiatra, mesmo ele não sendo especialista, compreende-se de que ele possui sim o conhecimento necessário para realizar a perícia. Então, ele não poderia alegar falta de conhecimento técnico. Tudo bem? Já que em uma região no qual só existe um psiquiatra, nós podemos subentender que ele iria atender os mais diversos transtornos mentais, portanto, ele está apto para realizar a perícia de qualquer um. Agora, na questão dos impedimentos e das suspeições, foi o que eu falei antes. O perito ele está submetido aos mesmos impedimentos e suspeições que o juiz. Portanto, se for um amigo, um credor, se o médico for parente de alguma das partes, então ele não poderia atuar como perito, tá bom? O motivo legítimo a rigor, o que o juiz determinar ou aceitar como tal, tudo bem? Mas existem alguns casos que nós conseguimos facilmente prever que serão considerados motivos legítimos. Um caso é o seguinte, o Conselho de Ética Médica, ele veda ao médico, né, em função do sigilo profissional, ser perito de um paciente seu. Portanto, nesses casos, facilmente o médico designado como perito, teria sim um motivo legítimo para pedir escusa. No que se refere às avaliações periciais, elas são didaticamente separadas em três tipos: transversais, retrospectivas e prospectivas. As transversais, elas lidam, né, o examinador nelas vai lidar com a busca para estabelecer o que está acontecendo naquele momento. É um exame da situação atual do indivíduo. Já nas retrospectivas, o examinador vai buscar determinar a condição psíquica do indivíduo, né, da maneira mais precisa possível, em determinado momento do passado. Tudo bem? Já nas prospectivas, o examinador busca estabelecer o risco futuro de que determinado comportamento ocorra. Ou seja, também é bastante importante. Agora, falando um pouco sobre as diferenças entre o exame psiquiátrico clínico e o exame psiquiátrico forense, a gente pode começar pela mais importante, eu acredito, que seja a finalidade última de cada um deles, tudo bem? Enquanto no exame psiquiátrico clínico ele tem a finalidade de estabelecer um plano terapêutico para cuidar da saúde do paciente, já no exame psiquiátrico forense a gente vai ter, na verdade, que a finalidade última são conclusões médicos legais para que o perito elabore um laudo que vai servir de prova em algum caso. Tudo bem? Essa é a diferença principal, que eu julgo como ser a diferença principal entre os dois. Agora, também outra coisa que a gente tem que levar em consideração são as diferentes relações que são estabelecidas nesses exames. Enquanto no exame clínico a gente vai ter a relação médico-paciente, e no exame forense, na perícia forense, a gente vai ter o exame perito periciando. Tudo bem? São relações diferentes. Primeiro, na relação, a gente pode estabelecer aqui algumas comparações. Na relação médico-paciente, a gente tem uma relação de confiança. Na relação perito-periciando, não há confiança mútua. A questão, no que se refere aos objetivos, eu já falei antes, né? No exame psiquiátrico clínico, a gente tem um objetivo de estabelecer a terapêutica do paciente, já no exame, na perícia, a gente vai ter o objetivo de produzir provas, né? Produzir um laudo, tudo bem? Também tem a questão de que na relação médico-paciente nós temos o compromisso com o paciente,
Já na relação perito-periciano, nós temos um compromisso com a justiça. E na relação médico-paciente, nós vamos ter o sigilo médico, enquanto na relação perito-periciando, nós vamos ter o dever de prestar esclarecimentos ao juiz. Bom, aqui falando um pouco sobre a entrevista psiquiátrica forense, tudo bem? É só levar algumas coisas em considerações, algumas coisas eu até já falei, mas vamos lá. Primeiro, o psiquiatra deve deixar claro sua função e finalidade. Realmente ele tem de explicar ao examinado no qual a função dele naquele momento, a função dele não é de estabelecer uma terapêutica, e sim de elaborar um laudo de perícia, tudo bem? Tem que explicar isso ao paciente. Sua função é elaborar um laudo pericial e não cuidar da saúde do indivíduo. A advertência de não confidencialidade não tem sigilo profissional nesse caso, porque não é uma relação médico-paciente, tudo bem? E consentimento esclarecido, salvo alguns casos. Aqui, para finalizar, eu tenho uma questão que eu coloquei para a gente discutir um pouco sobre o assunto. Vamos lá. Sobre as condições que caracterizam a inimputabilidade penal, pode-se afirmar que 1. Considera-se a inimputabilidade penal quando o grau de discernimento do agente é incompatível com o entendimento da gravidade e do caráter ilícito do ato, devido à doença mental e ou deficiência intelectual. Bom, esse item claramente está correto, tudo bem? Foi justamente o que a gente discutiu ali naquele artigo do Código Penal anteriormente, na capacitação, tudo bem? Vamos lá. 2. A interdição, medida civil na qual o agente é declarado incapaz para os atos de vida civil, implica inimputabilidade penal automaticamente. Você entender que o agente não possui capacidade de entendimento e autodeterminação. É falso, né? Como eu falei, essa perícia de interdição ela é de caráter do direito civil. Ela não interfere no direito penal, que tem que ser feita outro tipo de perícia. Tudo bem? Então, item 2 falso. 3. O agente é considerado sempre inimputável quando seu grau de discernimento em relação ao entendimento do caráter ilícito do ato e sua capacidade de autodeterminação são prejudicados devido à embriaguez. Isso é falso. Tudo bem? Então, vamos lá. A resposta seria item A. A alternativa 1 é correta. Bom, pessoal, basicamente foi isso. Realmente é uma capacitação muito breve sobre o assunto. Psiquiatria forense é um assunto muito amplo, tudo bem, mas eu só quis aqui levantar alguns pontos que eu achei relevante, ok? Essas foram as minhas referências, que eu busquei algumas informações, e caso eu queira entrar em contato, é só falar comigo ou entrar em contato pelo e-mail, tudo bem? Então é isso, um abraço a todos e tenham um ótimo dia, uma ótima semana.